Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje continuamos a nossa série 50 anos do 25 de Abril e temos connosco dois representantes da classe dos jornalistas, como temos vindo a convidar por várias vezes para termos uma visão mais ampla e mais abrangente relativamente à temática da justiça, e temos connosco Cristina Cardoso, jornalista da Lusa, e temos connosco também Henrique Machado, jornalista TVI, CNN, etc. A primeira questão, sem qualquer relevância para além daquela que é a minha visão pessoal e que gostava também de ouvir um pouco, porque de facto sempre que falo com jornalistas é muito interessante saber as respostas e ouvir as vossas respostas, e acho que pelas reações que tenho tido até aos Estados Gerais da Justiça que foram organizados pelo Conselho, em que o Henrique participou, houve muito interesse pelas vossas opiniões. Eu começava, no fundo, por perguntar à Cristina, considerando a sua maior experiência na Justiça, como é que tem visto a evolução da Justiça nos últimos tempos e qual é que acha que tem sido a influência, ou se acha que não teve nenhuma, da mediatização da Justiça nos últimos tempos? Bom dia aos dois, obrigada desde já pelo convite, é um gosto. É uma pergunta assim um pouco aberta para começamos para iniciarmos especificar mais, agora é só para o debate. Começarmos a falar. Eu neste momento não faço justiça, mas efetivamente tive durante 20 e poucos anos a tratar do assunto. E posso falar como jornalista e a relação que a Justiça tem com a comunicação social e as dificuldades e facilidades. Eu julgo que podíamos estar muito melhor em termos de comunicação de justiça. Eu não posso entrar no conteúdo, não me compete a mim entrar no conteúdo da justiça. Se as decisões são bem feitas, são mal feitas, se deviam ser assim ou assado. O conteúdo, esse, da justiça propriamente dita, deixa aos pensadores, deixa aos procuradores, aos juízes, aos advogados, que julgo que são efetivamente as pessoas... Confia nessas pessoas? Maioritariamente confio. É como em todas as profissões, há os bons e há os maus, e eu espero que os bons estejam em maior número, ou quase a 100%. Mas, como eu disse, eu acho que o conteúdo da justiça, eu não tenho conhecimentos para entrar precisamente na bondade das decisões judiciais. Já é do conhecimento público alguns disparates que andaram por aí, há umas pessoas que têm umas decisões que, enfim, ou são machistas ou são pura e simplesmente disparatadas, mas isso são... Mas como é que tem visto a evolução? Acha que está melhor? Acha que está pior? Qual é a sua ideia? Qual é a percepção, já que se fala tanto em percepções da justiça que contaminam tudo, qual é a sua percepção do que se tem passado? Acha que nos últimos anos temos evoluído de um modo positivo ou negativo? Eu acho que nós temos evoluído de um modo positivo, mas acho que ainda há um grande caminho a fazer, nomeadamente na área da comunicação. E, obviamente, que a justiça chega aos cidadãos através da comunicação. Se não forem os jornalistas, órgãos de comunicação social, a fazerem com que as decisões judiciais, a justiça, chegue aos cidadãos, não há outra forma de o fazer. Portanto, a ligação entre a justiça e a comunicação social é muito importante para um Estado de Direito, para a justiça ser ministrada precisamente em nome do povo e para o povo. É necessário, eu julgo que é necessário... E até, Cristina, se me permite interromper, claro, até para se fazer a descodificação daquela linguagem que os senhores magistrados insistem em manter com o complicómetro. Eu concordo com isso e acho que muitas vezes nós somos acusados do juridiquês e têm toda a razão, porque muitas vezes somos herméticos na forma como falamos. Não tanto os advogados, porque os advogados até costumam ter uma linguagem mais escorreta nas declarações públicas que prestam e de descodificação e de facto, e isso é um elogio que eu faço à sua classe, têm um papel que eu acho que tem sido essencial dentro da própria comunicação social. Nós temos, por exemplo, um exemplo paradigmático disso, em minha opinião, que é o Rogério Alves ou o Paulo Saragossa da Mata, que são dois comentadores residentes da CNN e que explicam muito bem o processo penal, para as pessoas perceberem. Porque nos tribunais, os doutos, venerandos,
magistrados e os acórdãos que produzem, quer dizer, são de um juridiquês que eu acho sinceramente que não havia necessidade. Nós já sabemos que se trata de pessoas altamente letradas e então, altamente eruditas. Não, do Presidente do Supremo. Completamente. Aquilo que eu não concordo é com o facto de esses discursos solenes a que estamos habituados nas aberturas e nos encerramentos e não sei o quê do ano judicial e por aí fora, depois não passem do papel dos discursos escritos à prática, e isso depois entronca, enfim, noutras discussões que podemos ter sobre as reformas que a Justiça devia ter e não tem, mas pronto, ainda estamos só no campo da comunicação e da forma como a Justiça não é explicada. Está pior ou está melhor, na sua percepção? Está melhor por um lado e está pior por outro, quer dizer, isto cada um faz a análise em função do conhecimento prático que tem. Ainda há pouco ali em off falávamos da conversa que o João aqui teve com o Daniel Proença de Carvalho e que se referia a outros tempos em que a justiça era feita de outra maneira, o Ministério Público portava-se mais como uma magistratura e menos como uma polícia, não tutelava a ação penal da forma como faz. E havia uma hierarquia mais forte, mais vincada. Pronto, a Polícia Judiciária articulava-se diretamente com os juízes de instrução, por aí fora. Ou seja, eu não tenho memória desses tempos. O que é que eu tenho memória? Eu já ando nisto desde 2005, portanto há de fazer 20 anos nisto, na área da justiça mais em concreto. E a percepção que eu tenho do evoluir dos tempos, eu não sei se a Cristina se recorda disto, nós aqui há muitos anos, há 15 anos mais ou menos, tínhamos um bocado a ideia de que a justiça, aquela ideia, aquela percepção que o povo tem de que a justiça não chega aos poderosos. Não tens essa ideia? Havia uma distância Lembras-te maior. Quando de repente havia assim um caso, que era o caso do Duarte Lima, por exemplo. Pronto, finalmente, aquilo de que se ouve falar, não é? Prenderam o Duarte Lima. Sim, mas eu acho que há aqui um marco na justiça, nomeadamente na mediatização da justiça, que é o caso Casa Pia. Também, sim. Mas toda a gente disse na altura, se recordam, que a forma como foi construído o processo, a mediatização do mesmo, o tempo do mesmo, os crimes em causa, que foi efetivamente um escândalo em Portugal, iria fazer com que as coisas mudassem. Até a nível de comunicação. De não haver intocáveis, do ponto de vista da notoriedade, do poder social, do poder económico, do poder político. Mas condenados. Sim, mas repare que nós contávamos pelos dedos as pessoas com esse poder e essa notoriedade que respondiam perante a justiça. Havia casos, e esses sim já nem são do meu tempo, das histórias do Fundo Social Europeu, o caso Melancia, o caso de Costa Freire, havia a Moderna, havia, lá está, e depois esses casos eram altamente mediatizados também porque eram casos isolados, e isto fugia, nós que vivemos desta nós tínhamos um caso por semana, no fundo. Agora tem casos todos os dias, se for preciso. Agora é um horror. Mas isso também tem a ver com a evolução da comunicação social e com a importância. Havia assim umas coisas, havia assim uns fenómenos, era o Vali Azevedo, era o Duarte Lima, era não sei o quê. Pronto, depois, com o passar do tempo, nós habituámos-nos a ter uma avalanche de casos mediáticos. E mediáticos porquê? Porque tem a ver com pessoas, não tem a ver com o fenómeno em si, o fenómeno criminal. Tem a ver, porque corrupção há muita, não é? Corrupção de Estado, as burlas, ou não sei o quê. Tinha a ver com as figuras envolvidas. A notícia estava nas figuras envolvidas, quer dizer, quando se chega a um Ricardo Salgado, quando se chega a um Sócrates, quando se chega agora a um Manel Pinho, mas se recuarmos no tempo, quer dizer, já tivemos uma série de operações e de escândalos e de megaprocessos, uns mais, outros menos bem sucedidos, do ponto de vista da prossecução do processo, e não digo-se pela condenação ou pela absolvição das pessoas, mas pelo facto das entropias do sistema não permitirem que as coisas avancem como deviam avançar, para que se faça justiça, seja para quem for, não é? Ou para as pessoas, ou para o Estado, ou para não sei o quê. Pronto. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que foi positivo que se passou uma imagem de que a justiça é igual para todos e chega a todos. Mas porquê que vocês acham, no fundo é para os dois, porquê que acham que as pessoas ainda dizem que os poderosos nunca lhes acontece nada? Isso já tem a ver com outra coisa, a justiça já chega a eles, não é? E já acusa, e já constitui arguído, e já arresta bens. E há condenações?
Pronto, mas eu acho que a questão tem a ver com isso, não é? Quando as pessoas têm a percepção de que não lhes acontece nada, não é? Que ainda existe. Que é aquela expressão que nós tão bem conhecemos, eu acho que tem a ver com o facto de olharmos para alguns casos que se arrastam há 10 anos e está tudo rigorosamente na mesma. E está tudo rigorosamente na mesma, às vezes em prejuízo dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Não é? Eu não faço ideia, e gosto sempre de pegar neste exemplo, se José Veiga, aquele célebre empresário do futebol, se é culpado, se não é culpado, porque o senhor ainda nem acusado está. É a Operação Atlântico. A Rota do Atlântico. Isto tem mais de 10 anos, não saiu a acusação. E estão congelados, ou estavam 200 ou 300 milhões de euros. Isto é altamente abusivo da parte do Estado. Pronto. Claro. Mas, por exemplo, já vamos falar de algumas situações concretas, só para saber a vossa opinião, mas há uma coisa que eu queria perguntar-vos, começava aqui pela Cristina, que é o seguinte. A evolução da ligação com a comunicação, que tem sido cada vez mais próxima, para o bem e para o mal, não interessa, a questão é, acham que aquele exemplo de comunicação do juiz Ivo Rosa, quando leu aquelas páginas todas em direto do despacho lá da instrução, que foi boa para a imagem da justiça? Olha, eu vou mais atrás, eu não consigo entender, e ainda ninguém me explicou, salvo uma juíza há um tempo que me disse que achava que os juízes eram escritores frustrados, porque uma decisão, acórdão, sentença, de 1000 páginas e 700. Porquê? Não, ainda ninguém me conseguiu explicar porque é essa necessidade de escrever tanto e de nós depois termos que... Atenção, que não escrevem nem metade, a maior parte daquilo é um copy-paste, Copy-paste. é citar jurisprudência. O que faz com que nós tenhamos que ler. Muitas vezes o que muda é a parte final, 3 ou 4 linhas. Pronto, por isso é que nós jornalistas, quando nos chega o PDF, já vamos ao fim. Exatamente, não é? mas porque aquilo demora tempo, não é? Eu não consigo perceber a bondade. Obviamente que eu sei que recursos, não é? Que os recursos têm que... Mas e o ato de ler em direto daquela forma? Não, mas isso aí obrigava os juízes... Mas não concordas com aquilo, com a leitura que se faça de um acórdão? Essa era a questão que eu queria colocar. Aí obrigava os juízes a terem um bocadinho de mais trabalho, que era fazerem uma súmula das 700, 1000 páginas, seja o que for. E aí... para nos dar, e depois, e para a primeira notícia, porque nós funcionamos neste momento, a comunicação social, as televisões, ao minuto, ao segundo, é o imediato. No fundo, aquilo era quase um jogo de futebol em que vocês contavam as caneladas do juiz ao Ministério Público. Repara uma coisa, no caso Pinho... No caso em concreto, sim. Daquele caso foi. No caso Pinho, que é o último mediático, assim, de crimes económico-financeiros, os jornalistas ainda lá estavam e basta ter um telefone, um telemóvel, um WhatsApp, que se manda uma mensagem e que se coloca imediatamente no rodapé das televisões. Portanto, aí há uma discrepância brutal de tempo, que é nós depois temos que esperar. Há situações que nós temos que pedir, ir às secretarias, pedir o acórdão. O acórdão é público. Sim. Aquela DGSI tem semanas e meses. A minha pergunta é, há algum problema informático, técnico, tecnológico que impeça que os acórdãos, para já, que não sejam em papel? Porque não, mas já aí temos outro sentido. problema, não sei se... Claramente, agora, eu não defendo a leitura, defendo uma súmula da leitura e defendo que essa súmula, e eu assisti a um julgamento que isso foi feito, que se chama a Operação FIS. Eu neste momento não me recordo do juiz presidente, mas ele foi um dos processos que foi impecável do princípio ao fim com os jornalistas. E no final, leu um resumo e nós ainda estávamos na sala, enfim, a acabar a sala, e o funcionário judicial já nos tinha mandado para o nosso mail o acórdão todo. E ele leu uma súmula. E digo-lhe uma coisa, comentámos entre nós jornalistas que lá estávamos, que foi super facilitador no nosso trabalho, não teve problema nenhum, quer dizer, aquilo foi feito por boa vontade do juiz e do funcionário judicial, e correu lindamente. Agora,
nós já temos casos que, passado 2 ou 3 dias, é que temos o acórdão. Não faz absolutamente Nós sentido temos, nenhum. Henrique, já agora, também queria ouvir a sua opinião sobre aquela leitura de horas do juiz Ivo Rosa, mas também queria introduzir aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Mas deixe-me desculpe que eu, entretanto, fugi à pergunta. Claro. Eu acho que, dado o caso, a mediatização do caso, aquela fase de instrução que foi tumultuosa para dizer o mínimo. e longa e etc., eu acho que foi uma defesa do próprio juiz ter feito isso. Parece-me, a mim. Agora, se teve algum efeito prático para Sim, nós... até porque ele perdeu ali bastante tempo a realçar o facto das horas de trabalho que tinha tido. Sim, foi logo o início, certo, a quantidade de números. Lembras-te disso? Pronto, que era um bocadinho a justificar o porquê dos anos que demorou a fazer aquela apreciação toda, e a quantidade de testemunhas que ouviu, e os não sei quantos terabytes e não sei o quê. Pronto. O que é que eu gostava de dizer, até do ponto de vista da relação da justiça com a comunicação social? E numa altura em que se fala de reformas importantes no setor da justiça, eu acho que a justiça ainda tem tiques de outros tempos salazarentos, em que não tinha que prestar contas a ninguém. E isto entronca um bocado naquilo que muitas das vezes, que muita gente pede nestas pessoas agora, porque há várias sensibilidades nesta coisa do manifesto, não é? Sim. De várias personalidades de setores diferentes, dos 50 mais 50. Até por pronto. advogados e tudo mais. Eu, por exemplo, não sou a favor de um escrutínio pela Assembleia da República, de um escrutínio. Não é um escrutínio abstrato do ponto de vista do bom funcionamento da justiça, das estatísticas que a senhora Procuradora-Geral... Agora, parece-me muito perigoso que o Ministério Público tenha que prestar contas caso a caso à Assembleia da República. Não, mas caso a caso não, mas, por exemplo, saber porque é que, em abstrato, se, em vez de se notificar pessoas por carta ou postal ou o que quiser, sim, se vai sistematicamente, em determinadas situações, deter a pessoa. Por exemplo, como aconteceu agora no caso do chimarrão, em que as pessoas foram detidas e depois foram... Mas isso é porque o Ministério Público entende que devem ser aplicadas medidas de coação acima do termo de identidade e residência para cautelar... Mas isso tem a ver... Mas isso é com a aplicação das medidas. Exatamente, mas foi para isso que foram detidos. Está bem, mas se são detidos para interrogatório, sim. Quem determina as medidas de coação não é o Ministério Público. Não, é o juiz. É o juiz, por isso é que a detenção inicial só para interrogatório, ainda por cima, quando há pessoas que até se oferecem... Mas era para promoção de medidas de coação. Era, mas depois veio-se a ver... Não, mas o veio-se a ver é diferente, porque o juiz, na apreciação dos indícios ou da falta deles que fez, entendeu que aquilo não tinha indícios, não tinha matéria indiciária suficiente. Mas acha que faz sentido ter as pessoas só para prestar declarações enquanto ainda não há... Acho que também tem que a faz ver sentido com o espetáculo mediático, porque depois as eu pessoas acham estranho, e eu já, obviamente, falamos com várias pessoas fora da justiça, porque é que as pessoas foram detidas e depois saíram. Que ainda é pior para a imagem. E saíram com termo de identidade de residência e apreensão de passaporte. Mas isso tem a ver com a diferença de entendimentos entre um juiz de instrução e o procurador do Ministério Público que detém. Certo. Quer dizer, não têm que estar de acordo. Não. O que não fazia, para mim, o que não fazia sentido era o Ministério Público andar a prender pessoas, já tendo na sua intenção libertá-las passado 3 dias ou chegar ao interrogatório e não promover nada para além do tiro. Isso sim seria criminoso, não é? Isso seria quase sequestro das pessoas que estiveram detidas. Agora... Mas não vos choca? Não, choca-me, atenção, choca-me quando há pessoas que são detidas e depois chega ali o juiz e rasga aquilo tudo porque o Ministério Público fez uma má apreciação dos indícios ou não sei o quê. Pronto, mas isso é uma questão de competência do Ministério Público. E isto não tem que se prestar contas caso a caso à Assembleia da República. Não estou a dizer caso a caso. Olha, desculpe lá, porque é que prendeu? Olha, mas o senhor Procurador... Mas em geral não lhe parece? Por exemplo, aquela espetacularidade de meios na Madeira, tudo isso... Lá está, mas isso tem a ver com o Ministério Público Justiceiro, que o há também, porque um caso começa quando há uma detenção, normalmente, e quando há um espetáculo mediático. E como tu disseste, há casos, e todos nós conhecemos, de 5, 10 anos, que ninguém sabe o que é que se passou, mas que houve o tal espetáculo da detenção. E isso é um problema é que esse é que é o problema. Eu acho que muitas vezes as detenções são feitas para a comunicação social. Tivemos
Já há várias situações. Eu espero que não. Mas é o que me parece Mas às eu vezes. desejo, às vezes desejo e espero que não. Mas às vezes parece-me. Estávamos mal. Às vezes parece-me um pouco a ideia que passa, pelo menos, quando há pessoas que se querem, entre aspas, que querem ser ouvidas, que aparecem e dizem eu quero ser ouvido e não são, e depois são detidas para interrogatório, que já tem acontecido algumas vezes, há algum abuso nas detenções, creio eu. E Talvez, mas essa isso parte deveria ser ponderada. É difícil generalizar. Mas as detenções têm claro. de ser validadas por um juiz. Mas sabe que eu acho que nós, desculpa, Sim, diz. Henrique, eu acho que nós às vezes, e ouvindo os comentários de televisões, rádios e jornais, apontamos muito o dedo ao Ministério Público, mas nós esquecemos de uma figura que está presente também neste processo, que é um juiz de instrução, que pode, pura e simplesmente, dizer que não concorda com aquilo que o Ministério Público... Mas o Ministério Público pode deter sem o juiz. Mas aí seria um caso mais, eu acho que mais complicado ainda. Nós, nos mandatos de detenção, temos alguns emitidos pelo Ministério Público e outros pelo juiz de instrução. Mas eu também não queria particularizar tanto. Mas sabe que eu há bocado perdi-me aqui, porque estávamos de facto a falar era da relação com a comunicação. Com a comunicação social. E quando eu dizia que ainda temos tiques dos tempos da velha senhora, em que é tudo muito arbitrário, além da opacidade que conhecemos, é a relação de pouca transparência e de falta de escrutínio das decisões a todos os níveis. Eu não estou só a falar de acordo, não estou a falar de coisas que não estão em segredo de justiça, ponto final, e que nós temos direito a saber. Exatamente. Nós, comunicação social, temos direito a saber porque nós somos os representantes. Nós somos os representantes da sociedade civil, do povo, não é? Em nome de quem deve ser administrada a justiça. Quero que eu lhe dê um exemplo de coisas que têm que ser explicadas e deviam ser obrigados a explicar, deviam ser intimados a explicar, tal como o poder político é. E aí é que eu acho que, de facto, o poder judicial está fechado sobre si próprio e não é chamado à pedra em certas coisas. Eu dou-lhe um exemplo. O caso da Madeira. O processo da Madeira. Houve ali uma guerra enorme entre o Ministério Público e o juiz de instrução. Não é? Não interessa aqui para o caso quem teve razão, quem não teve, do mérito do inquérito e das detenções ou de não sei o quê. O que é certo é que chegámos ao fim daquela longa maratona de 20 dias ou não sei o quê de interrogatório, e o Ministério Público estavam tão crispados com a decisão do juiz, e antes que a opinião pública pensasse que já estava ali mais uma operação influencer e mais um flop do ponto de vista da ausência de provas, e queria o Ministério Público muito mostrar que isto é um caso diferente, atenção, que aqui temos tudo, e provavelmente até tem muita coisa, mas isto já é uma opinião pessoal, que o Ministério Público apressou-se a fazer um comunicado no fim a dizer o inquérito já não se encontra em segredo de justiça. E isto não aconteceu por acaso. Isto aconteceu para passar o recado à comunicação social. Atenção, podem cá vir. Metam já os vossos requerimentos, porque o processo está pode ser todo aberto, porque nós fizemos cair de propósito o segredo de justiça, para vocês poderem mostrar às pessoas, para que vos entre pelos olhos adentro, a quantidade de prova que temos para esta gente, e o juiz é que fez tábua rasa disto. Portanto, o Ministério Público agiu de propósito, fazendo cair o segredo de justiça naquele dia, precisamente para isso acontecer. Pronto. E o que é que todos nós fizemos? Provavelmente a Lusa também. Nós seguramente o fizemos na TVI, foi toda a gente a correr meter requerimentos, para queremos ver o processo todo, não é? Já que nos estão a dizer que não há segredo, tens isso presente? Esse facto em concreto, eu tenho isso muito presente, que foi logo a seguir, e estamos a falar de março, isto foi em março. Sim, nós pronto. Estamos em junho, estamos em junho, e ainda ninguém até hoje não veio qualquer resposta do Ministério Público aos requerimentos que foram metidos há 3 ou 4 meses atrás. Provavelmente arrependeram-se do ponto de vista da estratégia processual, e agora, em vez de ganharmos na opinião pública, vamos ganhar no Tribunal da Relação, com base no recurso que já foi interposto. E vão esperar pela decisão, é isso? Isso está tudo certo. O que não está certo é anunciarem ao país que caiu o segredo de justiça, os jornalistas metem o papel para consultarem o processo e não dão resposta. Mas quem é o Ministério Público, quem é a senhora Procuradora-Geral, para achar que aquilo é uma empresa privada deles? Não é. São obrigados
são obrigados a dar uma resposta. E não dão. Não deram nenhuma. E ainda. são Não, cada vez sabe menos quantos as mails, e a respostas. Cristina sabe isso, quer dizer, ao longo dos tempos, quantos e-mails, quantas perguntas fazemos nós à Procuradoria-Geral da República? Quando as coisas são incómodas, não respondem. É seguramente a entidade à qual nós mandamos mais mails, Sim, é verdade. quando isso é os verdade. temas são incómodos, reservam só o direito de nos deixarem a falar sozinhos, a falarmos sozinhos. Sim. Como se não tivessem que prestar contas. E isso é aí que eu sou mais crítico do Ministério Mas Público, eu da acho que Procuradoria-Geral da aí, República. no caso da PGR, acho que neste momento em concreto tem a ver com a personalidade da Procuradora. Porque lá está, as instituições dependem das pessoas que Mas é que isso- que as mas é que- gerem. mas é que isso não Com a Joana pode Marques ser. Vidal, com a Sim, Procuradora, sim, era diferente? Sim. Era melhor a E- relação sim, sim, convosco? com o Dr. Pinto Monteiro, sim. E com o Dr. Pinto Monteiro também? A doutora Joana Marques Vidal, além do mais, tinha boa imprensa. Não é? Esta senhora não tem boa imprensa. Porque Mas, foi a imagem que a própria Mas criou. repare, Mas E eu foi a acho imagem que a vi- própria claro, criou. e eu ninguém acho anda- que, e eu sim. acho que a senhora vive acossada com isso. Está a ver? mas acha que é uma questão de Eu receio? Às vezes? É. Não, Não eu se acho queria que comprometer? É. Acho que tem muito medo de E há alguma perguntas retaliação. que- Acho que a senhora pura e simplesmente não gosta de jornalistas, não gosta da comunicação social, mas gostos são gostos. Mas quem tem funções públicas não pode ter estados de alma. Não pode ter estados de alma. A Procuradoria-Geral da República, do ponto de vista dos procedimentos, tem que ser igual, independentemente das personagens que lá estão. Não é? De quem for o procurador, o vice, o que for, quer dizer. Mas E é isso não isto que eu acontece, critico. sabes que não Como é acontece. que é possível? Mesmo no próprio DCAP. Não acontece, Como é que é as possível instituições são pessoas. que tenham a desfaçatez de não responderem há 4 meses a um requerimento de jornalistas para consulta de um processo que não está em segredo de justiça? Mas o processo não é deles. O processo é do Mas Estado. vocês acham, falando o do processo é No do segredo- caso do Estado. segredo de justiça, no caso do segredo de Isto foi justiça, só um que exemplo neste concreto. momento, Sim, sim. que neste momento a publicidade é a regra, as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. Sim, Mas isso é uma Cristina aldrabice. acha que o segredo deveria acabar? Eu acho Porque, no fundo, o que... segredo- Não, o que Não, a Cristina acha é repare, que deviam cumprir com a lei, com Exato. a reforma que fizeram em 2007. Exato. Mas faz sentido segredo de justiça? Olha, deixa-me explicar uma coisa. A minha perspectiva, e posso estar enganado, obviamente, aliás, tudo o que eu digo posso estar errada, é que o segredo de justiça é aplicado quando há pessoas importantes, conhecidas da nossa sociedade nos processos. Têm processos iguais. E aí não faz sentido, porque o segredo de justiça não é para isso. Tem processos de corrupção, de branqueamento, de capitais, etc., espalhados pelo país, que não estão em segredo de justiça. Porque está relacionado com pessoas daquela zona, mas que não são mediaticamente Ou seja, conhecidas. o que tu dizes é que o segredo de justiça visa proteger Acho. pessoas e não o bom curso do inquérito. Eu acho. Pessoalmente, claro que eu estou a E eu generalizar. concordo, e eu tenho tendência a concordar contigo, em algumas situações. Claro que eu acho que, Em algumas claro que situações. isto é uma generalização, mas eu acho que basta... Então, quando mete o poder político, Houve um processo recente, que eu não me recordo qual, mas foi mediático, e peço desculpa, mas não me recordo, que não tinha segredo de justiça no início. Não foi o da Madeira, mas foi outro. Que não tinha segredo de justiça no início e depois, quando se começou a falar na comunicação social... Trancaram-no imediatamente. trancaram-no. Eu hei de me recordar, mas foi um processo mas não recente. acham que por vezes o segredo de justiça é quase unilateral? Ou seja, é para o lado dos advogados, mas o Ministério Público vai tendo umas fugas cirúrgicas relativamente ao processo, conforme... acho Mas que há isso alguma... é falta de comunicação. Isso é por causa da falta de comunicação oficial que Não, mas eu acho é que o habitual na que o Dr. João justiça. Maçã está a falar parece-me a mim que tem a ver com a deslealdade. No sentido em que o segredo de justiça permite que as defesas não tenham acesso a tudo e que possam também, com base na informação do que está no inquérito, fazerem a sua defesa pública, não é? E a sua comunicação com os jornalistas, mas o Ministério Público, que conhece o que lá está, pode cirurgicamente... E soltando factos, como às vezes acontece nas factos capas que- de alguns jornais. Isso acontece. E é aí que muitas vezes há até pessoas que acham, se é assim, acabe-se com isto. Claro. Acabe-se com isto. Se é só para um lado, se é só o advogado que não pode falar, não vale a pena Sim, manter-se um segredo de justiça. Pode eventualmente acontecer alguma deslealdade É notório às Sim. vezes. a esse nível.
parece-me que às vezes, quando as coisas não correm tão bem do lado da acusação, há sempre Sim, uma mas coisa que sai. Certo, Mas no caso da comunicação, no caso da comunicação social, do segredo de justiça, obviamente que nós temos fontes. Todos nós temos fontes fora das ditas oficiais. O problema é que são fontes que não têm o conhecimento total do que se passa. Portanto, nós podemos muitas vezes dar uma informação coxa, digamos, passa a expressão, porque aquela fonte não tem o conhecimento da totalidade do processo. E aí entra a informação oficial, que eu acho que há cada vez menos e que não prejudica em nada. Há coisas que não prejudicam em nada a investigação, que podem ser ditas. Não prejudicam mesmo. Sim. Mas há cada vez menos. Mas vocês também têm aquela percepção que nós advogados temos, e vocês seguramente também têm, que é aquela história da justiça para ricos e para pobres. Há a justiça a duas velocidades, há uma justiça que no caso dos ricos tem um curso, no caso dos mais carenciados, que não são ricos. O curso é sempre o mesmo, simplesmente quem não é rico fica a meio caminho, não é? Não tem o poder de litigância. Mas também tem outro problema. De andar a bater bolas entre o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional durante anos, não é? Com os pedidos de declarações. Nós temos casos que a pessoa foi... Mas não acham que... Isso custa muito dinheiro. Exatamente. Mas também não têm a percepção que o facto de ser mediático também prejudica os arguidos? Ou acham que beneficia sempre, como disse? Não, acho que pode. Eu acho que prejudica. Prejudica. Também prejudica. Porque é óbvio que um advogado sabe, quando tem um caso mediático é de uma maneira que tem que lidar, e quando tem um caso não mediático é de outra forma completamente diferente. E se calhar, aliás, eu recordo-me até ter ouvido um colega meu dizer que... Lá está, é o que se diz que... peço desculpa. É o que se diz, os julgamentos em praça pública. E não é só os julgamentos, é que há circunstâncias específicas que num caso podem ser atendidas, se não for mediático, mas noutro caso, se for mediático, já não são atendidas, como o Alzheimer, que foi muito falado, que se disse que era atendido num caso não mediático e no mediático não era, e isso também acaba por ser uma faca de dois gumes, porque de um lado até podem ser beneficiados, mas do outro lado são prejudicados, ou não? Sim, eu de facto eu também tenho a tendência de utilizar casos práticos, não é, que melhor ilustram aquilo de que estamos a falar. E, efetivamente, no caso de Ricardo Salgado, efetivamente há um prejuízo feito pela opinião pública no sentido que se Ricardo Salgado não passa nem um dia na prisão, não é feita a justiça. Não é feita a justiça, não é? Pelo menos um dia tem que lá passar. E isto é um bocadinho... faz parte desta justiça. Mas isso não é prejudicial para a popular. própria justiça? Eu acho que sim, porque quando a justiça não está imune a isto, e às vezes imagino que não seja fácil para um coletivo, por exemplo, estar completamente imune àquilo que se passa à porta do tribunal, não é? Ou que vem nas capas de jornais, ou as peças como são feitas para as televisões, os takes da Luz, etc. Quer dizer, sim, a Luz é a culpada disto tudo. Eu acho que a Luz é que inicia tudo. Não, muitas vezes é a muitas vezes é o Henrique Atenção, também, é muitas vezes é a também, o Henrique também o faz de vez em quando, que aparece muitas lá com aqueles exclusivos. Muitas vezes é ele que nos faz trabalhar. Sim, com aqueles exclusivos a dizer que descobriu não sei o quê, é verdade. Tudo isso faz parte da nossa vida, não é? Andarmos nesta espuma. Nós andamos atrás destes epifenómenos, não é? Estes fogachos matinais, às vezes, das grandes operações e não sei o quê. Mas, quer dizer, depois nós próprios também já perdemos um bocado a ilusão de que, às vezes, nós próprios estamos empolgados com aquilo, e isto vive muito das personagens, não é? Claro. Não vive tanto dos fenómenos, mas das personagens. É o ministro, é o secretário-geral não sei de quê, pronto. Mas também já perdemos a ilusão de vermos o fim de uma série de coisas. Mas não acham que essa vossa, desculpem a expressão, mas apetência por estas figuras públicas e por estes casos que envolvem as figuras públicas acaba por prejudicar o próprio processo ou a própria justiça, ou acham que isso não acontece? Não, eu acho que nós não prejudicamos. Não, isto é provocador, obviamente. Acho que não. Acho que não. É que são acusados disso às vezes. Eu já tenho os tais julgamentos em praça pública. Eu acho que nós temos de ter muito cuidado com a linguagem, não é? Sim. No sentido de, quer dizer, de não fazer das pessoas condenadas logo à partida, quer dizer, quando as pessoas ainda nem acusadas estão, às vezes mal indiciadas. Mas isso eu acho que aí, peço desculpa, Henrique, de interromper, eu acho que nós próprios fizemos se calhar uma meia-culpa e uma evolução nisso. Há uns anos, e não tantos quanto isso, as pessoas achavam que arguido era igual a culpado. Eu sou do tempo que era, a pessoa era constituída arguida a partir daí. Ainda hoje há um bocadinho essa percepção, às vezes. Mas já há menos, porque eu acho que nós também temos tido cuidado
e muito às vezes através de advogados, de irem às televisões ou às rádios explicar que arguido não é culpado, que há às vezes até é o próprio que pede para ter mais direitos de defesa. Já há casos desses, não é? Que já se explica nas televisões. Eu estou a falar nas televisões porque é mass media, obviamente, que as pessoas são as próprias que pedem. Já agora também não acha que isso também é feito um pouco pelo facto de os últimos processos mais mediáticos, o influencer, o da Madeira, terem, no fundo, desculpe uma expressão, mas é parido um rato. A montanha pariu um rato. Toda a gente estava à espera de medidas de coação graves e que as pessoas começam a ver, bem, então... Mas assim, os juízes também erram. Não, repare, mas a questão é que não é esse também já a ideia que há, ou seja, as pessoas já não estão a associar o arguido a alguém que é condenado porque já perceberam que o facto de serem arguidos não implica que tenham culpa, ou acham que não? Eu acho que isso baralhou muitas pessoas. Acho que as pessoas tinham muita sensação de que a justiça não atuava. E agora, quando a justiça atua e depois, afinal, parece que não havia provas, as pessoas ficam um bocado... atua e chega ao primeiro-ministro. O influencer, exatamente, o influencer, eu acho que foi a maior machadada na credibilidade da justiça no seu todo, porque as pessoas depois não fazem distinção. Não, é toda a gente. Claro. Toda a gente. Toda a gente. Mas em décadas. E acho que o Ministério Público tão depressa não se vai levantar disto. E o Ministério Público está com um trauma gigante. E com graves repercussões. Politicamente nunca aconteceu nada similar. E estão com um trauma gigante, isto é sintomático. O que se passou no influencer, então ali ao nível do TCAP, aquilo foi altamente traumático. Alguma vez, lá estou eu com os casos práticos, alguma vez passava pela cabeça de alguém que esta mega fraude, alegada, eventual, aos fundos do PRR, em que esteve envolvido o Manel Serrão, qualquer coisa que se fala em 40 milhões de euros, não é? Não haver detenções num caso destes. As pessoas foram buscadas com calma e depois seriam notificadas para prestar declarações, para voluntariamente irem a interrogatório judicial para a aplicação. Mas isso não acha que isso era mais lógico acontecer, ou não? Isso era o mais... o quê? Esse tipo de procedimento que aconteceu nos fundos, ou acha que esse tipo de procedimento só foi porque houve a influência? Não sei, porque eu não conheço. Há pormenores do processo que eu não conheço. Não, mas não falando no caso concreto, não para é si, enquanto jornalista... Acha que faria sentido, quer dizer, estamos aqui a pensar se faria sentido, mesmo que para a aplicação, não é bem abstrato, mesmo que para a aplicação de medidas de coação graves, não digo prisão preventiva, mas para a pessoa deixar lá o passaporte, uma caução ou não sei o quê, se a pessoa não pedir voluntariamente ao juiz para que isso lhe acontecesse, sem passar 3 ou 4 dias nos calabouços, não é? Era isso. Admito que sim. Eu admito. Admito que o efeito. Era isso que eu vos queria perguntar. Que a pessoa é conhecida a morada da pessoa, a pessoa é vista, a pessoa está ali. Então, mas, doutor, diga-me, agora sou eu que lhe faço uma pergunta. Também pode ser assim, não é? Pode. Se bem que não é aqui não é para isso que está. Certo. Não, mas como advogado gostava de lhe perguntar, em que circunstâncias então é que o doutor acha normal e legítimo e que faça sentido a detenção para interrogatório? Eu faria um paralelismo com a prisão preventiva, perigos de fuga, coisas assim. Não acho que se deva deter uma pessoa. É que interrogatório, é a pessoa declarar. Porquê é que eu hei de prender uma pessoa para vir falar comigo? Pode ir voluntariamente. Posso ir voluntariamente, percebe? É que eu acho que neste momento nós temos que ponderar em que situações é que há uma detenção, porque uma coisa é deter alguém que está no aeroporto para se ir embora, ou que eu acho que a pessoa está a preparar uma fuga. Outra coisa é deter alguém que está no aeroporto para chegar. Ou para chegar, ou alguém, imagina. Isso era o Sócrates. Sim, mas Henrique, imagine o seu caso específico, trabalha na TVI, na CNN, toda a gente sabe onde está. Um belo dia alguém se lembra, o Henrique Machado é um tipo que até me chateia um bocado. Viola o segredo de justiça, vamos prendê-lo. Viola o segredo de justiça N vezes, diz umas coisas que eu não gosto nada, vamos prendê-lo para falar com ele. Isto parece lógico. Não. E é isso que eu acho. Não, o Henrique, por exemplo, se não tiver nada que justifique a sua detenção, porque o Henrique agora vai-se embora para o Brasil ou qualquer coisa assim, ou está previsto uma viagem grande, eu aí admitia. Agora, se o Henrique, toda a gente sabe que está todos os dias na televisão, praticamente, toda a gente o conhece, vamos deter o Henrique para falar, ou a Cristina... Não, mas se soubesse que ele até tinha uma viagem marcada para o Brasil daqui a 2 meses ou 3... exemplo, também não necessitava 2 meses ou 3 não. Mas se calhar também não necessitava de ser detido. Se fosse no dia seguinte, por exemplo, eu já imaginava, o Henrique devia ser detido, por exemplo. Agora, só para vir falar...
Eu não acho que faça sentido, compreendo. Esta é a minha opinião. Percebo, mas eu... É juntar a questão da Madeira, Mas mesmo, juntar a questão da Madeira... Nem falamos de casos concretos, mas eu acho que em geral, percebe? Aquilo foi mesmo uma montanha a parir um rato, efetivamente, e foi a quantidade de tempo que as pessoas tiveram. Mas isso já foi está, tudo, toda a gente, a sociedade já estava com pena dele. Mas isso foi tudo responsabilidade do juiz. Sim, mas As instituições são pessoas. Mas repare, Cristina, aqui, segundo o que me foi dito, a justificação foi que o próprio juiz, para permitir a toda a gente apresentar a defesa e ter acesso a tudo, demorou mais. Por isso, porque os advogados tiveram a possibilidade de apresentar as suas defesas, o seu contraditório em tudo, e por isso é que demorou mais. Acho que não foi só agora, também houve isso no meio. Agora, a questão para mim, essencial, mais do que aquela manutenção das pessoas lá, é porque é que elas vão para lá. E isso é que é o tema que nós deveríamos discutir. É, independentemente de tudo o que se queira dizer, porque é que eu tenho pessoas para falar? Mas, doutor, mas agora faço-lhe eu também uma pergunta. Mas eu não queria falar, são vocês. Abriu a porta, os jornalistas entraram. Até nisto há... É que depois vão dizer que eu ando aqui a fazer publicidade. Até nisto há opiniões diferentes. A questão das 48 horas para... Sim, basta a identificação. Basta a identificação. Pronto, mas há pessoas que não, há advogados que dizem que não. Sim. Isto é aquela famosa frase, 2 advogados, 3 opiniões. Ou mais. Pronto, já estamos... É quase como os jornalistas, não é? Exatamente. Agora, a pergunta que eu lhe queria colocar era, faz algum sentido as pessoas... Justifica-se as pessoas estarem tantos dias para serem interrogadas? Não. É necessário nesta fase tão embrionária, é necessário os advogados apresentarem uma defesa tão minuciosa? Mas Cristina... É só a aplicação de medidas de coação? Mas eu percebo que eles o façam para evitar, naturalmente, que os clientes fiquem presos. Isso eu compreendo perfeitamente. Mas agora dou-lhe um exemplo, como o Henrique tem estado a fazer. Eu não queria te falar, mas eu dou aqui um exemplo que é o caso Castelo Branco. Por exemplo. Eu não vou falar só em abstrato do que se tem passado. Ele foi detido mais uma vez, contrariamente ao que eu tenho vindo aqui a defender, já percebeu o Henrique, foi detido para prestar declarações. Quantos agressores de violência doméstica, e nós temos falado no programa, que são reincidentes. Lá está a notoriedade social. Pronto. Essa é que é a questão. E aqui eu tenho situações, eu pego no caso dele e digo, o homem é detido para prestar declarações. Ela está num hospital, não há aparentemente perigo de ele lá ir outra vez, de continuar a tal atividade criminosa. E eu tenho situações que justificavam esta detenção até para a proteção das vítimas e não acontece. Já nem vou falar da rapidez. Mas foi para o espetáculo mediático? Se calhar, não sei. Porque, repare, eu não sei, isso eu não é posso fazer. Pensar eu não posso assim. Fazer esse juízo de intenção, nem eu quero fazer. Mas o que eu digo é, eu pego em casos que eu tenho nas minhas mãos e que me passam e que eu conheço, em que tem situações gravíssimas de violência doméstica, em que se calhar se justificava essa detenção para não continuarem a atividade criminosa. E não acontece. Aí as pessoas são notificadas para se apresentar e às vezes nem aparecem. Exatamente, é isso que eu lhe queria dizer. Acontece. Essa é que é a questão. Isso é o efeito nocivo. Agora foi buscar o exemplo prático. É um exemplo. Acertado para aquilo que dizia há pouco, não é? Da mediatização ser nociva e prejudicial às pessoas. E isto acontece mais vezes do que seria desejável ou aconselhável. E este é que é o tema. Por isso é que eu estava a perguntar-vos. É que a detenção para falar, não nos podemos esquecer, a detenção é para falar. Mas diga-me só uma coisa. Eu não queria... estou aqui com a Então pronto, eu vou perguntar à Cristina. Mas não posso perguntar assim, eu pergunto à Cristina. Jornalista a perguntar aos estamos mais habituados a fazer perguntas. Mas diga. Eu acho, então pronto. Mas diga. Em vez de perguntar, dou logo a minha opinião. Dê a sua opinião já. Que não faz sentido isto ser escrutinado. Olha, porque é que prendeu quando não havia necessidade de prender? Acha que havia necessidade de prender? Não bastava notificar? Onde é que estava o perigo de fuga? Acha que... Pronto, não lhe posso perguntar. Mas diga, depois eu passo aqui. Se é no âmbito da Assembleia da República que os procuradores ou os diretores do TCIAP ou do DIAP ou PGR devem ser chamados à pedra para... Não pelos casos concretos. Tem que ser um trabalho interno do próprio Ministério Público. Mas tem que ser feito efetivamente. Tem que ser feito e mais. E a responsabilização hierárquica.
Era o que faltava, mas porquê é que esta coisa, é como nós jornalistas, quer dizer, nós também fazemos trabalho de autor. Era o que faltava agora, se o meu editor ou o meu diretor não me pode dizer nada em relação àquilo que eu escrevo. Claro. Não é? Há uma Isto é a minha propriedade com intelectual. certeza. Claro. Mas, Eu publico o que quiser no jornal. Era o que faltava, Claro. mas quem é o Mas é responsável editorial? É o Mas diretor. isso não acontece. Essa questão no Ministério Público... isso Não acontece. Nós, quando vimos as classificações no final Não acontece, do não. ano, De quê? Isso então, isso é uma é vergonha. extraordinário. Quem me dera, Quem me ser assim, porque eles são todos excelentes e muito bons. Sabes quando é que ficam tristes e até reclamam? É quando não é bom com distinção ou mérito, não sei de quê. Se for só bom, já é mau. Se for só bom, já é mau. É verdade. Há um compadrio enorme. Há um compadrio enorme e um corporativismo na magistratura. Eu já senti isto a vários níveis. Pronto, E se calhar por isso é que não se aplica o Pacto da Justiça, não se faz eu a concordo. tão falada, já velhinha reforma da Justiça. Sim, mas há mais de 20 anos que se fala. Mas o Conselho Superior do Ministério Público... O Daniel muito Proença mais. de Carvalho esteve aqui e disse, sempre se falou da reforma da Justiça. Há sempre reforma da Justiça para fazer, sempre, mas não se faz. Não se Quer dizer, faz. vai-se fazendo. Mas o vão-se Conselho fazendo Superior, vamos lá ver, reformas. alguém de facto tem que responder pelas coisas, não é? Alguém tem que responder pelo influencer, alguém tem que responder por N insucessos do Ministério Público, numa série de coisas, ou porque não passam prazos, ou deixam passar prazos, ou porque a opinião pública toda entende e as pessoas entendem que há abusos com detenções excessivas, etc. Se isto não for tratado na Assembleia da República, e eu acho que não deve ser, pelo menos do ponto de vista dos casos concretos, porque isso seria mesmo uma violação. Não, dos casos concretos. Eu acho que isso seria mesmo uma violação política, da separação de muitíssimas- poderes. Não, aí sim, Isso seria casos concretos, muito estamos todos de perigoso acordo. e altamente Poderia perverso. haver abusos Agora, também. no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, onde até há representação do ponto de vista da nomeação ou da indicação política ou partidária, e os próprios advogados estão lá representados, sim, etc. sim. Porquê é que não é aí? Para que é que serve o Conselho Superior do Ministério Público se não é aí? E isto depois, atenção, devia ser aberto. Devia ser aberto. As conclusões destas coisas, o Conselho ouviu hoje a senhora Procuradora sobre isto. Foi perguntado, olha, ao nível do que na política se passa, por exemplo, nas comissões parlamentares de inquérito, que são abertas. Porquê é que na Justiça isto não é aberto? Porquê? Porquê é que as reuniões do Conselho Superior do Ministério Público são à porta fechada? Nós a única coisa que recebemos é uma nota de agenda, a senhora Procuradora-Geral hoje vai E depois estar... a ata 3 semanas depois. vai presidir, não sei o quê. Diz alguma coisa à ata? Diz que normalmente Generalidades. é tudo arquivado Pois, exato. Mas isto não devia ser escrutinável. Ainda por cima, porque é um órgão que tem realmente imensas pessoas de várias áreas, portanto, são, e julgo eu, que podiam ser pensadores nesta causa, não é? Porque tem procuradores, tem a Procuradora-Geral da República, tem advogados, tem membros da Assembleia da República, eu e o microfone, estamos aqui com um problema. É um órgão que podia efetivamente ter pensamento sobre as coisas. É verdade. E quando um magistrado fosse chamado à pedra, ou o diretor do TCEP, olha, venha cá explicar o influencer, porque é que, e isto já não tem segredo de justiça, ou pelo menos já não tem segredo interno, não sei o quê, porque é que João Galamba, o que é que justificou João Galamba estar 8 anos sob escuta? O quê? 4, 8? 4. Foi 4. Já 4. Já 4 foi o que foi, mas O acho que é quatro, que justificou isto? Nós, jornalistas, temos o direito de saber isto? Não temos o direito de saber isto. E a própria pessoa que, no fundo, eu acho próprio, que o João então, Galamba, neste caso concreto, e foste buscar... Não, ele é vítima. Sim. Então não é. Ele é arguido, enfim... Não, a partir do momento em que espremido não está lá nada. Sobre ele. Mas ele, neste caso concreto, é uma vítima. Mas olha, num Estado de Direito... Aquilo que me choca mais nem é o Ministério Público, enfim. Mas num Estado de Choca-me Direito aquilo tudo. O que me choca É mais é muito os tempo. juízes. Porque, e corrija-me se eu estiver Validarem. enganado, Irem aquilo validando. não tem que ser 15 em 15 dias ou mês a mês, não é? Mês a Irem mês. validando. Mês a mês durante 4 anos. haver E o homem uma não tem validação, nada. E o homem não tem nada, não diz nada ao telefone que seja passível Relevante de qualquer criminalmente. coisa. Sim. E Mas isso- continuam.
Mas reparem... É só nós colocar. Isso Eu é que acho eu que acho as pessoas, eu acho que os procuradores e juízes e advogados, se calhar, se colocarem, às vezes acontece, porque eles também são alvos de processos, não é? Pouca gente, mas se colocarem nos pezinhos destas pessoas, podem perfeitamente imaginar o que é que são 4 anos de escutas. De uma pessoa que, entretanto, foi ministro, mas que depois, antes foi 4 anos de escutas. É a maior devassa privada, da vida privada. Da vida privada e não só. E não só, E mas da ação governativa. Sim, era ministro. Claro. Mas já agora vamos falar também um bocadinho de advogados, que senão isto parece que é um podcast do Ministério Público. Parece que os advogados também são umas vítimas do sistema. Pois, e que não criam aqui entropias nenhuma. Nada. E que não fazem litigância nenhuma de má fé. Mas tem a ver com isso, exatamente. Os recursos aparecem... expedientes dilatórios nem sabem o que é. Não, os advogados não sabem nada disso. Mas há uma coisa... caem das árvores. Mas há uma coisa que eu vos queria perguntar, enquanto jornalistas, no fundo, que tem a ver com o seguinte, que é, porque é que... há os recursos, há tudo isso, há expedientes dilatórios, ninguém discute que eles existem, mas se nós formos ver o tempo que me dei entre o início das coisas e que chega ao advogado, são muitos anos. Mais de dezenas. O Sócrates tem razão. E lá estamos nós aqui a falar de casos concretos. Efetivamente, o José Sócrates, eu já tive esta discussão, inclusive com o meu colega Luís Rosa, que é um grande defensor do Ministério Público, de toda a ação do Ministério Público, nesse caso em concreto, por exemplo, da Operação Marquês. Sócrates é acusado de ter criado uma série de expedientes para atrasar todo o processo. Através dos seus advogados. O processo tem 10 anos. 2014, nasce... Não, o senhor é detido em 14. O inquérito nasce um ano antes, em 2013, e nós estamos em 24. 10 anos. Nesses 10 anos... quanto tempo esteve o processo nas mãos do Estado e quanto tempo teve o processo aberto do ponto de vista da intervenção das defesas. E nós vamos concluir que 80% do tempo o processo esteve só nas mãos do Estado e sem que a defesa pudesse intervir. Exatamente. Portanto, isto não tem nada a ver com... E tudo na fase pré-julgamento. Ainda falta o julgamento e pós-julgamento. É investigado em 13, a acusação é detido em 14 e a acusação só sai em 17. Portanto, logo aí já vão 4 anos. Não é? Então, depois vai para a instrução mais não sei quanto tempo. Sai em 19. 19. Portanto, isto vai ao encontro daquilo que estava a dizer. Efetivamente, há aqui uma desigualdade de armas. Aí é a justiça de ricos e pobres. Aí a justiça é igual para todos, queremos nós. Mas uns são mais iguais do que outros em algumas circunstâncias. Mas obviamente que há uma justiça de ricos e pobres, porque quem não tem... Repare, a classe média, que não tem acesso à lei do acesso ao direito, que não é permitido uma pessoa que ganhe 1.000 euros, já não tem, não pode... recorrer por causa das custas. E fazer este percurso todo que as pessoas que têm dinheiro, não é? Portanto, há uma justiça de ricos e pobres. Há muita gente que tem que se conformar com a decisão, muita gente mesmo, a maioria das pessoas que têm processos na justiça, a grande maioria, porque isto nós estamos a falar de uma fatia efetivamente muito pequena, de notáveis, mas há muita gente que vai a tribunal, que ouve a sentença, o acórdão, seja o que for, e que depois não tem dinheiro para recorrer. Aí é uma justiça porque as taxas de justiça são caras, porque os advogados são caros, e as pessoas mas por exemplo, a minha pergunta mais diretamente, e começo pela Cristina, e depois também vou perguntar ao Henrique, claro, que é, porque é que, quando se passa a imagem da morosidade da justiça, quase sempre a imagem que passa é que a culpa é dos recursos. Também são entropias, porque normalmente as pessoas não sabem, não estão atentas para o prazo e para o tempo que decorreu do lado do Ministério Público, como o Henrique falou agora. Essa percepção não existe. Porque eu acho que existe. Eu acho que existe. Não sei, acho que há muitas pessoas... Eu acho que a justiça... Assim, se é a justiça quando se pedem reformas para a justiça e acabar com os megaprocessos e meios para os tribunais, sim, e perícias informáticas e mais funcionários e melhores condições para os oficiais de justiça, etc., isso não tem nada a ver com os advogados.
Eu acho que isso tem a ver com aquilo que todos sabemos que é o grande problema, que é a ineficácia da máquina. E aí nada tem a ver com os advogados. E eu isso acho que já passou claramente para a opinião pública, até por via, naturalmente, da comunicação social. Eu não sei se nós temos tempo. Temos. Só para eu lhe falar dos oficiais de justiça. Temos. Eu depois queria perguntar-vos outras coisas, para mim mas podemos falar dos oficiais de justiça, quando vinha para aqui, vinha a pensar... Chocante. É chocante. Também acho. Esta coisa a que nós assistimos de presos, detidos, e aí não estamos a falar de criminalidade económica ou financeira, estamos a falar de crime violento, não é? Onde efetivamente o perigo de continuação da atividade criminosa, o perigo de fuga, os chamados correios de droga que chegam com uns quilos de cocaína ou o que for, numas malas, e que são detidos em flagrante, e com esses, em relação a esse, o Ministério Público não pode planear a data em que vai emitir mandados, sabendo que os tribunais estão com os funcionários em greve, não pode, os que são detidos em flagrante, efetivamente, têm que levar em 48 horas. E são esses que têm sido libertados. Alguns têm sido libertados em dias concretos, tivemos notícias em Lisboa, temos notícias no Porto, e isto é particularmente chocante. Isto é a falência do Estado de Direito. Isto equivale àquilo que se passa na saúde, quando as pessoas que têm direito à saúde gratuita, porque todos nós pagamos para isso, não são devidamente atendidas e em tempo útil. Eles são poucos, efetivamente, e o trabalho é muito, O que está aqui em causa não são os direitos das pessoas, atenção, eu acho que é uma luta perfeitamente legítima. Agora, o Estado a que isto chegou, está a ver? No fundo, o que diz é não haver serviços mínimos que salvaguardem essas situações, que era o que poderia e deveria acontecer. Claro, quando nós estamos aqui a discutir questões ao nível das entropias e dos megaprocessos e de não sei o quê, o problema está logo na base. Quer dizer, isto é um princípio básico e um direito básico dos cidadãos é o direito que temos à segurança, não é? Quando suspeitos de crimes violentos são detidos e automaticamente libertados porque não há tempo para os levar ao juiz, não há hipótese de os levar ao juiz porque não há funcionários. A responsabilidade é do Estado. É do Estado. Nitidamente. Isto merecia que os cidadãos processassem o Estado. Todos nós. Quer dizer, não é? Contribuintes. E nós acabamos por ter situações dessas. E eu não queria, naturalmente, terminar sem falar convosco um pouco, já sei que é menos, naturalmente já não temos tempo, mas tem a ver com o facto da percepção da justiça ser a percepção dos casos mediáticos e dos casos que envolvem as figuras públicas. Porquê? Porque se nós formos ver, isso é uma pequena franja de todos os processos que andam pelos tribunais. Eu acho que acho que é lógico isso. Eu acho que não é só da justiça, do resto dos setores da sociedade, é muito daquilo que a comunicação social passa para os cidadãos. Claro. E o resto fica um bocadinho na mas sombra. Ilustra o que se passa também nos outros, porque não são só estes que não andam. Os outros processos, sobretudo no lado económico ou financeiro, que não andam, têm a ver com o poder, para já tem a ver com a dimensão dos processos, não é? E também esses são grandes. Não é? Claro. Vamos supor um empresário desconhecido e, portanto, não é notícia, mas que é suspeito de uma burla de não sei quantos milhões. Às vezes estes casos passam. Eu acho que a criminalidade está muito mais complexa. Com a questão da globalização está mais complexa. Está mais intrincada, são precisas imensas cartas rogatórias e depois lá está. É a história das perícias. Se ficarmos dependentes dos outros países. E depois temos a questão digital que também ainda vem trazer maior confusão em tudo isso. Mas isto para lhe dizer que também esses que dizem respeito a ilustres desconhecidos também têm as mesmas entropias e os mesmos problemas nos tribunais. Ou seja, aquilo que passa para a opinião pública dos processos da bolha mediática, eu acho que passa bem, porque é a amostra correta. Vou-lhe dar um caso prático, sim, pode ser? Claro. O ministro Cabrita, o ex-ministro Cabrita, na altura, teve a acusação, salvo erro, em 6 meses. Sim, depois do acidente da A6. Se não me engano, da A6. Na mesma altura, eu tinha por acaso um processo em que também era uma situação de um acidente e tudo mais, em que nós só tivemos acusação mais de 2 anos após a data do acidente. E quando me perguntaram na televisão, até na sua concorrência, se eu achava que o ministro Cabrita tinha demorado tanto tempo a ter a acusação por ser ministro na altura,
Eu disse, não, eu acho que ele até teve mais rápido do que as outras pessoas por ser ministro, por causa da mediatização. E o que eu sinto é que nós andamos aqui a olhar para as coisas e se formos ver a forma como a tal justiça mediática e a outra anda, acaba por ser algo que toca no cidadão, mas como o cidadão está isolado, ao contrário do que acontece, por exemplo, na saúde e na educação, em que há uma atomização, porque de repente não há aulas e há uma série de pessoas que reclamam, na saúde na justiça a pessoa vai isoladamente, nunca se cria o mesmo efeito. Nós no caso da Lusa, nós temos uma vasta rede de correspondentes em todos os concelhos, ou quase todos os concelhos, e esse tipo de processos não mediáticos muitas vezes são noticiados, porque é um assunto que é de Aveiro, de Braga, etc. E normalmente nessas notícias que fazemos também dizemos quanto tempo é que o processo teve para que a investigação começou há 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos. Portanto, em alguns casos que e não em cima da hora também se faz isso, que obviamente. não mediáticos é dar conta do prazo. Eu queria, no fundo, o que eu estava aqui a querer salientar é que a relevância da comunicação social, em termos de peso nas decisões e no andamento de todos os processos, até nos processos administrativos de licenciamento ou do que seja, tudo o que passe ou tenha um foco mínimo que seja da comunicação social tem um andamento diferente. E aliás, o que eu sinto é que, mesmo a questão do influencer, no fundo, muitas das coisas que são tidas ou ditas que eram crime, era quase do género, olha, esta coisa não está a andar, vamos lá pôr isto a andar, porque de facto é uma vergonha, está aqui um investimento e tudo. Há coisas que acontecem na vida real, que quando a comunicação social aparece a ver, seja a CMTV, seja a CNN, seja o que for, seja a Lusa, acaba por facilitar o desenvolvimento dos processos. O que para nós, muitas das vezes, é uma vantagem, e para o cidadão também. A questão é, como é que nós poderíamos, na vossa opinião, enquanto jornalistas, como é que vocês olham para esta realidade e para o peso que vocês acabam por ter na sociedade portuguesa? E que tem vindo a aumentar, na minha opinião. Porque, de facto, toda a gente sabe que o vosso peso é o que é. São todos bastante elegantes, mas têm muito peso em termos de influência no conduzir da sociedade. E acho que... E aqui é quase uma curiosidade minha que eu penso que muita gente terá, que é como é que vocês olham para isto tudo numa altura em que, naturalmente, os vossos meios de comunicação não é o que estão a passar, mas há outros meios que, infelizmente, têm vindo a passar por graves dificuldades económicas. Como é que vocês olham para o vosso futuro e a vossa influência na sociedade com todas as ameaças que existem ao jornalismo? Eu acho que a nossa responsabilidade não se vai diluir de forma alguma, não vai decrescer. O problema é que nós, isto eu vou-lhe dizer em teoria, e é a teoria que eu obviamente tento e levo à prática e tento passar às pessoas, nomeadamente aos miúdos, aos estagiários, etc., que estão a crescer connosco, é que de facto nós temos de ter noção do poder que temos e temos que o exercer com muita responsabilidade e temos de ter sempre noção, temos de ter conta, peso e medida nas decisões que tomamos, que podem efetivamente ter uma influência direta na vida impactar de forma direta na vida das pessoas. Ou seja, isto é muito bonito de se dizer, de facto, em teoria sabemos que é assim, isto que eu acabo de dizer, mas eu tento mesmo levar isto à prática porque eu tenho esta noção da responsabilidade que nós temos. Problema, nós cada vez vivemos mais no imediatismo e numa concorrência desenfreada de ver quem dá primeiro. Como a Cristina dizia há pouco, eu disse que nós vivíamos ao minuto e a Cristina corrigiu-me que nós vivemos ao segundo. Não é? Pronto. Sobretudo os meios digitais. Os meios digitais vieram trazer isso. Não é? Mais até do que as televisões. Hoje em dia dispara-se, puxa-se a toda a hora nos telemóveis. Não é? Pronto. Sai uma leitura... e muitos deles com pouco pensamento. O tal poder com responsabilidade nem sempre se aplica precisamente a esses puxos e aos meios digitais que, lá está, é preciso dar primeiro. Às tantas já parece que isto é uma perversão, no sentido em que às vezes já é mais importante dar primeiro do que dar bem. Ou seja, dar já e depois corrige-se, depois afina-se. Importante é ter sido o primeiro a marcar a posição sobre aquele. Atenção, saiu a decisão tal.
Manuel Pinho condenado a 9 anos. Mentira, foi a 10. Não foi a 10, não foi? Foi a 10. Pronto. Foi a 10. Essa foi recente. E lembras-te disso? Lembro. Pronto. Isso aconteceu mesmo? É preciso é dar primeiro. Tenho aqui uma fonte que me diz, deve estar lá escrito no acórdão que são 9. Para uma, puxe. Pois afinal, quando o juiz vai ler, são 10. Não interessa, ganhámos, demos primeiro. Ou seja, enganámos as pessoas, mas há o risco de isto fazer escola. E em relação à justiça, como é que acha que vocês poderiam contribuir para que nós, no sistema judiciário, funcionássemos melhor, de forma menos corporativa? Eu acho que como nós temos dado as pistas já em vários fóruns, olhem, inclusive naquela conversa que tivemos nos Estados Gerais, de que de facto, quer dizer, a justiça não pode viver nesta opacidade, tem que ser aberta. Eu ainda agora dei aqui o exemplo. Porque é que o Conselho Superior do Ministério Público, que não está a debater o sumo dos inquéritos e questões em segredo de justiça e que devem ser protegidas, não, está a falar de questões de forma e não de conteúdo, porque é que isso não é aberto, tal como são as comissões de inquérito na Assembleia da República? Porque é que não há súmulas dos acórdãos, como ainda há pouco aqui falávamos, que sejam perceptíveis, que facilitem o trabalho da comunicação social no ponto de vista de nós melhor servirmos as pessoas. Nós temos um exemplo, desculpa interromper, o caso da plataforma Sítios. É absolutamente retrógrado, aquilo não serve para nada. Aquilo não permite nada. E não me venham falar em segredo de justiça, porque aquilo não tem nada a ver com o segredo de justiça, aquilo é a fase de julgamento. Não, são pouquíssimas as informações, e depois o que é que acontece? Nesta fase mediática e do segundo, nós temos que mandar um mail estou a imaginar, para o Tribunal da Relação de Lisboa, a solicitar o recurso, etc. Portanto, isto, a via oficial. Teremos o recurso passado 2 dias. Entretanto, há sempre alguém que consegue o recurso mais rápido. O que é que esta justiça merece? Merece exatamente isso que a Cristina está a dizer. Por isso é que eu, já há muito tempo, me desabituei de ser quase que um legalista. De viver pelas regras do comunicado e do porta-voz e do mailzinho e da conferência de imprensa. Não, quer dizer, se nós queremos dar notícias, nós temos mesmo que contornar as regras, temos que ir à fonte, temos que andar aqui a contornar o sistema, porque o sistema é completamente opaco, é formal e é de um formalismo condenável. Mas sujeitas à tua fonte, sujeitamos-nos todos, a não ter o total da informação, claro, e depois passar muitas a vezes informação parcial, não que é até vai condicionar o processo. Certo. Mas não é culpa do jornalista. Aí não é culpa do jornalista. Aí é culpa do sistema que não comunica e não sabe comunicar. Não sabe mesmo comunicar. Em relação àquilo que perguntou ao... E ao Cristina, e como se isto fosse difícil. Sim, exatamente. Contratem pessoas de comunicação. Mas há gabinete. Assessores. Mas há assessores. Mas os eu acho que o assessores são os Conselho Superior da Magistratura tem feito os assessores são os burocratas. Um bom trabalho. Mas o Conselho Superior da Magistratura... Mas acha que algum assessor do Conselho, e eu até tenho estima pessoal por algumas das pessoas que conheço e de quem gosto muito, mas não têm a liberdade de falar. Pois. A única liberdade que têm é de mandar uns mails, responder aos mails, e depois é assim, isto é altamente redutor, até para as pessoas que são especialistas em comunicação e que lá trabalham. Eu ou a Cristina enviamos um mail para a PGR a fazer perguntas sobre um determinado inquérito. Nem é para violar o segredo, é já acusou, não acusou, qualquer coisa. Sim. O assessor de imprensa, o que é que ele faz? Recebe, encaminha para a diretora do DIAP, ou para o diretor do DCIAP. E depois aguarda. Depois, passado 2 dias, o outro senhor lá se digna a responder. E o que é que o jornalista faz? O que é que o assessor faz? Forward. Encaminha para nós. Nós não temos uma figura que é... Qualquer robô de... Qualquer chat GPT. Exatamente. Nós não temos uma figura que é o porta-voz. Claro. Nem no governo temos o porta-voz, não é? Como lá nos Estados Unidos. E isso muitas vezes dificulta, que é uma pessoa que concentre a informação, que tenha permissão para falar, que saiba falar do caso, e isso ajudava... Tu ligas a esse porta-voz e o porta-voz disse assim, Cristina, dá-me só deixa-me lá ver se eu consigo aqui apanhar o juiz, ou o juiz-presidente, ou não sei o quê, já te digo qualquer coisa que te possa ajudar. Pronto. E informalmente,
coisas a que nós não temos acesso à partida, quer dizer, mesmo quem tem boas fontes, não conhece agora os juízes todos, nem os procuradores todos, não sei o quê. Às vezes são datas de julgamento Sim, e números de processo. E não tens quem te responda. É um horror para saber o número do processo, que é importantíssimo para seguir o próprio processo. Às vezes é inacreditável. Estamos dependentes da boa vontade das pessoas. E há muita gente com boa vontade, mas boa vontade dos funcionários judiciais, que compreendem a nossa situação, mas há outros que não são assim, e muitas vezes boa vontade dos advogados, porque até vocês entre advogados têm interpretações diferentes dos vossos deveres, o que é que podem dizer e o que é que não podem dizer. É por isto que eu sou uma pessoa pela informalidade e anti-burocrata, porque de facto o porta-voz devia ser esta pessoa de quem está do lado de dentro do sistema, mas a quem nós ligássemos, ajuda-me aqui, sabe-me lá o número do processo tal, só para eu pedir uma consulta. Exatamente. Para pedir e descobre-me aí se o processo está no TIC ou se está do lado do MP, para eu saber para onde é que meto o requerimento. Pronto, então deixa-me lá ver aqui dentro. Totalmente. E depois, e manda-me um e-mail, não, liga-me de volta, ou manda um WhatsApp, ou não sei o quê, porque nós hoje em dia estamos na era digital e da informalidade cada vez mais, e essa pessoa ajudava-nos, sem cometer nenhum crime. Mas os próprios agentes tinham que dar informação. Poder, tinham que dar poder a essa pessoa, tinham que ser uma pessoa da total confiança. Das pessoas com quem trabalha, do Conselho, que pudesse efetivamente fazer esse trabalho. Porque eu não estou a apontar de todo o dedo às pessoas. Um determinado juiz está debaixo de fogo por causa de uma decisão que deu. Ou porque é polémica, ou porque é controversa, porque, vamos supor... A Cristina, tu há bocado falavas aqui de questões machistas, ou não? Lá em cima do Porto. Sim, de vez em quando acontece, não é? Acontece. O desgraçado do juiz... O desgraçado, salvo seja, quer dizer, eu não estou a falar aqui de nenhum caso concreto, às vezes farta-se de levar pancada e não tem por onde se defender. Então o dito porta-voz não devia servir também para isso. Não tem nem sabe, o próprio juiz não tem conhecimento. De como é que há de fazer. Como é que não sabe? Não conhece jornalista nenhum. Não conhece, exatamente. Tem medo do Conselho e dos processos disciplinares e não sei o quê. E o Conselho não protege o desgraçado do magistrado, quer dizer, não há ninguém que faça a ponte. Olha, o senhor juiz não pode falar, mas eu estou aqui para falar por ele. Sim. Sou o porta-voz, estou mandatado. Mas a primeira decisão uma espécie de advogado do juiz. A primeira decisão é não fale, fique quieto, não fale. Pronto, exato. Nós temos outro problema aqui a juntar a isto, e vou para terminar também, aquilo que o Henrique disse e que o Dr. João perguntou, que é as fake news e as redes sociais. Isto é muito complicado para nós. Claro que nós continuaremos a ter o nosso poder de informação e com responsabilidade, espero, cada vez mais, porque não somos todos iguais e não comunicamos ou não informamos da mesma maneira. Essa questão, acho que é preciso realmente ter mais responsabilidade, os online e algumas vezes as televisões pelos rodapés que colocam. A luz aí nesse aspecto é um bocadinho sempre mais atrasada que os outros. Pronto, tem que ser, porque tem que se confirmar as coisas, fontes oficiais, enfim. Como se nós não tivéssemos que confirmar nada. Não, mas é uma coisa diferente. Não, mas é uma coisa diferente. Acho que nem as fontes se abrem tanto com a Lusa como com outros órgãos de comunicação. Sim, tem um caráter mais oficial. Tem mais, sim, é mais oficial. Agora, temos o problema das fake news e das redes sociais. E isso não tem a ver com a justiça, tem a ver com todo o jornalismo, que eu acho que é o nosso grande inimigo neste momento, é nós conseguirmos combater isso. Porque eu não sei se as pessoas se informam, acho que há muita gente, e lamento, que se informam de fake news e de redes sociais. Sim. E isso é uma coisa, cada vez mais. Isso é uma coisa que nós temos que estar muito. E às tantas, quando têm contacto com a tua notícia, acham que a tua notícia é que é falsa. Sim. Porque eles já leram. E como já leram, a Lusa tem um site. A verdade está do lado do Facebook. A Lusa tem um site de fake news, que temos um protocolo com o ISCTE, com o Media Lab, que fazemos muitas análises, agora fizemos na política, nas europeias, e fazemos algumas análises e há coisas que são assustadoras. Como é que vocês escolhem essas notícias? São eles do ISCTE que fazem a análise. Fazem a monitorização. Sim, nós é que temos no site o site está aberto e é interessante, também tem o polígrafo, não é? Enfim, porque é assustador
como são disseminadas coisas nas redes sociais. As coisas mais inacreditáveis. E depois as pessoas partilham. Sim. E as pessoas, quando partilham, estão a tomar aquilo como certo. Pois é, o algoritmo, o que também é assustador. E depois vamos à caixa de comentários e os 300 comentários que lá estão já estão a comentar sobre o facto errado. Sim, sim. Não é? Ninguém Sim. critica. Ninguém lê com atenção, ninguém reflete sobre o que está. É só o título. Por isso é que nós temos cada vez mais, eu acho que nós temos que ter cada vez mais responsabilidade nisso. Precisamente por causa disso. São as redes sociais que disseminam estas mentiras ou, enfim, estas verdades truncadas, que aquilo não é bem assim, pronto. E depois... Mas eu acho que isto devia ser perseguido. Eu sinceramente acho que isto devia ser perseguido. Eu acho que sim, eu acho que a única forma de parar isto é haver consequências, porque repare, se alguém diz alguma coisa sobre qualquer um de nós os três, nós estamos sujeitos a ter uma disseminação daquela notícia de uma forma vertiginosa. Há aquela expressão, como é que é? A mentira dá não sei quantas voltas ao mundo e ainda a verdade está os sapatos. É. E pronto, e com este pensamento do Henrique, que eu não conhecia e que agradeço a partilha, terminamos aqui uma conversa muito agradável, como já era de esperar, quer com a Cristina, quer com o Henrique, aos quais agradeço muito a vossa participação, sendo que fica a promessa que vos voltarei a convidar mais à frente para falarmos de outras coisas. Foi um gosto, voltamos no próximo episódio, até lá.